Senhor. Amém. Queridos, por gentileza, quem trouxe Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 5 e verso 5. Eu tenho algo da parte de Deus para transmitir para os irmãos. Eles estão desejosos de ouvir a palavra mais uma vez. Diga amém. Amém. Lucas capítulo 5 e verso 5. Vamos ler o verso 5 e vamos ler também o verso 6. Alguém localizou para dizer amém? Amém. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado, guarda essa expressão que é forte, toda a noite nada apanhamos. Se nada apanhamos é uma frustração. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, por gentileza, você pode falar essa palavra? Fazendo assim. Fazendo assim. Para você guardar na sua mente. Mais uma vez, fazendo assim. Fazendo assim. Isso, obrigado. Colheram uma tão grande quantia de peixe que rompia-lhes a rede. Podemos assentar? Queridos, o texto a qual acabamos de ler é extraído do terceiro evangelho, conhecido como o Evangelho de Lucas. Lucas tem a responsabilidade de escrever 2 livros da Nova Aliança. Primeiro, o Evangelho que carrega o seu nome. Segundo, o livro de Atos dos Apóstolos, conhecido teologicamente como Atos do Espírito Santo, ou a continuidade dos Evangelhos. Dentre os evangelistas, Lucas foi o que mais predicou, mais falou a respeito da pessoa do Espírito Santo. Dentre os evangelistas, Lucas foi o que mais falou em detalhes a respeito do ministério de Cristo. Em resumo, Lucas fala do nascimento, do batismo, do ministério, da morte de Cristo, ressurreição, ascensão após sua morte, e também como ligação, o evangelista fala a respeito do nascimento da igreja, e falando do nascimento da igreja, ele fala também do crescimento da mesma. O capítulo 5 e verso 1 é mais um milagre que Cristo operou e que o evangelista Lucas vai nos relatar. O capítulo 5 e verso 1 é mais um milagre de provisão que Cristo operou. Há 3 milagres de provisão da nova aliança e do Novo Testamento que Cristo operou. O primeiro maior milagre de provisão que Cristo operou está no Evangelho cristocêntrico de João, no capítulo 2 e verso 1, a qual ele transforma
a água em vinho em um casamento e operou um milagre e a festa continuou. O segundo maior milagre de provisão que Cristo operou está no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, verso 13, a qual Cristo vai multiplicar os pães e os peixes e vai alimentar cerca de uma multidão de cerca de 5.000 pessoas. O terceiro maior milagre de provisão que Cristo operou está no capítulo 5, verso 1 do Evangelho de Lucas, da qual ele vai fazer uma pesca maravilhosa e os pescadores irão pescar diversos e muitos peixes e a pescaria foi grande. Esses 3 milagres é conhecido como milagre de provisão. E o capítulo 5 e verso 1 do Evangelho de Lucas é nada mais e nada menos, pastor Antônio, do que o terceiro milagre de provisão que Cristo operou. E o texto inicia-se assim, capítulo 5 e verso 1, o cenário está formado. Quem gosta de Bíblia, mais uma vez, diga amém. O cenário está formado. Capítulo 5 e verso 1. O que acontece? Cristo, no lago de Genezaré, conhecido como o Mar da Galileia, ele está cumprindo o seu ministério. Que ministério? O ministério de missão, pregando, curando, fazendo a obra. E ele vai chegar no lago de Genezaré. Quando ele chega no lago de Genezaré, ele viu, o texto diz que Cristo viu os pescadores com barco ancorado e eles estavam lavando a rede. O que me chama a atenção nesse capítulo e nesse verso é que vai ter 3 tipos de pessoas aqui. Quantas? 3 tipos de pessoas aqui. A primeira é a multidão. Segundo, Cristo. E terceiro, os pescadores. 2 personagens desse texto, dentre os 3, vai me chamar a atenção. Primeiro personagem é Cristo, o pregador. Segundo personagem é Simão, o pescador. Um era pregador e o segundo, o outro, era pescador. Um pescava almas e o outro pescava peixe. Junto com esses 2 personagens vai haver 2 necessidades. Qual era a necessidade desse cenário de Cristo, o pregador? A necessidade de Cristo vista nesse cenário de Cristo, o pregador, era um púlpito para pregar. E qual era a necessidade de Simão, o pescador, nesse momento? De peixe para pescar. Por quê? Porque o texto diz que ele trabalhou a noite inteira e nada apanhou. E por que Cristo está precisando de um púlpito para pregar? Porque quando Cristo chega no lago de Genezaré, a Bíblia diz que uma multidão começa o apertar. Qual era o foco? Qual era a finalidade da multidão apertar Cristo? Era ouvir a palavra. Há 2 tipos de multidão. A primeira multidão está no capítulo 6 e verso 2 do Evangelho de João, a qual a Bíblia diz que uma multidão seguia e acompanhava Cristo por causa dos sinais e das maravilhas que Cristo operava sobre as
enfermidades. O segundo tipo de multidão está no capítulo 5 e verso 1 do Evangelho de Lucas. A multidão do capítulo 6 e verso 2 está seguindo a Cristo por causa das bênçãos, está seguindo a Cristo por causa dos milagres, está seguindo a Cristo por causa das maravilhas que Ele poderia operar sobre as enfermidades. E a multidão do capítulo 5 e verso 1 está apertando a Cristo por causa da palavra. Está apertando a Cristo por quê? Por causa da palavra. Eles estão com desejo de ouvir a palavra de Deus. Calma que eu já vou aplicar, mas eu preciso passar por isso aqui, fazer esse rodeio na Bíblia para me chegar até onde eu quero. A multidão do capítulo 5 e do verso 1 é a multidão que está acompanhando a Cristo e apertando Ele para ouvir a palavra. Por isso que Cristo neste momento está necessitando de um ambiente, está necessitando de um local para pregar a palavra. Por quê? Porque a multidão era grande. Quando a Bíblia fala de multidão, calcula-se mais de 5.000 pessoas. Quando a Bíblia fala de multidão, é algo grande. Agora imagina, no meio da multidão, duas necessidades, três necessidades. Por quê? Porque a necessidade da multidão era ouvir a palavra, e a necessidade de Cristo era pregar a palavra. O propósito da multidão se alinhou com o propósito de Cristo. O que Ana precisava? Ana necessitava de um filho. E qual era o propósito de Ana? O propósito de Ana era um filho. E qual era o propósito de Deus naquele período? O propósito de Deus era ter um profeta. Então ligou o propósito de Ana com o propósito de Deus. Você que é um filho e eu que é um profeta. Deu certo. Qual era a necessidade de Cristo? Pregar a palavra. Qual era a necessidade da multidão? Ouvir a palavra. Qual era a necessidade de Cristo? Um ambiente para pregar a palavra de Deus. E qual era a necessidade de Simão? Peixe para pescar. A necessidade da multidão se alinhou com a necessidade de Cristo. A necessidade de Simão se alinhou com a necessidade de Cristo. Ainda na introdução da mensagem, eu quero colocar um parênteses aqui para dizer para alguém, ainda na introdução, que o propósito de Deus irá se alinhar com o teu propósito hoje, e as coisas darão certo, porque Deus sabe do que você precisa. Antes mesmo de sair uma palavra da tua boca, Ele já sabe da tua necessidade. Ele já sabe da necessidade da igreja. Quando Cristo chega, Ele já vê o ambiente. Começa a pregar agora. Quando Cristo chega, Ele vê o ambiente. Qual é o ambiente? A necessidade da multidão. A multidão está apertando para ouvir a palavra. Quando a multidão aperta para ouvir a palavra, o texto diz, bispa, que Cristo viu. E pense em algo é Cristo viu. Por gentileza, diga para alguém assim: a visão de Cristo, diga, chega aonde a tua não chega. O que você não vê, Jesus vê. O que você não contempla, Jesus Cristo contempla. Até porque a Bíblia diz: se você se esconder, não adianta, ali Ele está. Se você subir a montanha, ali Ele está. Se você descer o vale, ali Ele está. Se você ir para a direita, ali Ele está. Se você ir para a esquerda, ali também Ele está. Nada passa despercebido aos olhos de Cristo, porque os olhos dele queima como chama de fogo. E quando Cristo chega, a Bíblia diz que Ele viu. O que Ele viu? Está dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores estavam o quê? Lavando a rede. E Jesus Cristo vê. A Bíblia diz: o
no Evangelho de João, no capítulo 10, que Cristo viu um cego de nascença e operou o milagre. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1 e verso 47, que Jesus Cristo viu a Natanael antes mesmo de Natanael o ver. A Bíblia diz no capítulo 19, verso 5 do Evangelho de Lucas, que Zaqueu, homem de estatura pequena, subiu em cima da figueira para ver Cristo, mas antes que Zaqueu subisse em cima da figueira, Cristo já tinha visto ele. Eu vim aqui dizer para alguém: não adianta, Cristo vê todas as coisas e nada passa despercebido diante dele. E eu quero profetizar nesta segunda-feira para alguém: ele viu e vê o que você passa, ele vê a frustração, ele vê a dor, ele sabe que você está lavando a rede, porque a noite anterior foi frustrante, a noite anterior foi dolorosa. Você não precisa nem falar para ele o que está acontecendo e a situação que você está passando. Sabe por quê? Porque antes mesmo de acontecer a situação, ele já sabia que ia acontecer. Antes mesmo de você lavar, tem alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? Eu estou dizendo que não importa a situação que você está passando, não importa a luta, o vale que você está passando, Simão, o importante é não abandonar a rede. O importante, independente se a pesca foi grande ou se você não pegou nada, o importante é que a qualquer momento ele chega do lago de Genezaré, e quando ele chegar do lago de Genezaré, operar o milagre. Levanta a mão que eu vou liberar uma profecia para quem já entrou no culto aqui e já está sentindo ele. Com as mãos levantadas, que eu vou profetizar. A rede está sendo lavada. A noite anterior foi doloroso, a noite anterior foi choro, a noite anterior a luta foi grande, mas sabe o que Deus está falando? Levanta a tua cabeça, sacode a poeira. Eu já sabia que ia acontecer isso. Sabe por quê? Porque eu sei que você, independente se pegou o peixe ou não, independente se foi doloroso ou não, você não ia abandonar a rede, você não ia abandonar a rede. Diga para alguém: não abandona a rede. Me cante para mais. Eu já estou sentindo ele aqui. Por gentileza, irmão, você é profeta, você profetiza, você é serva, você é servo de Deus. Diga para alguém: a frustração, diga, porque é conforto para alguém. Você não vai se ausentar da frustração. Nessa terra você não vai se ausentar da frustração, você não vai se ausentar da luta, você não vai se ausentar do levante, você não vai se ausentar da prova, até porque você é imagem e semelhança de Cristo. Crente é pisoteado, crente é amassado, mas pode ter certeza que a tua glória não é nessa terra. Tem algo preparado para você no céu, a glória vai ser lá. Então aqui assim, velho, cinto, aperta o cinto, Tiago, cinge os teus lombos. O importante é não abandonar a rede. Eu sinto ele aqui. É isso. Eita na casa. O importante, presbítero Bruno, é não abandonar a rede. Jesus chegou e viu o ambiente. O que aconteceu? Está lavando a rede. Está lavando a rede. A noite foi frustrante. A noite foi frustrante. Eu não peguei nada, mas eu estou lavando ela. Eu sou pescador experiente. Eu tenho experiências nesse mar.
Eu tenho experiência nesse lago. Eu estou lavando a rede, porque eu não peguei nada. Senhor, eu tenho tanta experiência. Eu sei cada local aqui que tem peixe cardume para pegar. E essa noite foi frustrante. Entenda que é no momento da frustração que Ele vai aparecer para você como nunca. É no momento da frustração que Ele vai se revelar para você como nunca. Ele não vai aparecer quando a tua rede está cheia. Aleluia! Ele não vai se revelar com força para você. Tem gente entendendo aqui esse mistério. Não vai se revelar com força e com autoridade. Por quê? Porque tudo está bem, está tudo certo. É no momento, Simão, que você mais precisa, que eu vou mostrar que você não está sozinho nessa guerra. Que você não está sozinho nessa prova. Está lavando uma rede, ok. Trabalhou a noite inteira e nada apanhou. E nesse momento, Cristo vai aparecer. E viu estar ancorado. Quantos barcos? 2. E os pescadores estavam lavando a rede. Por quê? Porque trabalhou a noite inteira, pastor Antônio, a noite inteira, e nada apanhou, nada pegou. Esse nada aqui, apanhando, é frustrante. Por quê? Simão é pescador e vive de pesca. Mas neste lado, Cristo já se revelou de uma forma extraordinária. É nesse lago de Genezaré que Cristo confundiu a lei da física. No Evangelho de Mateus, capítulo 14 e verso 25, ao andar sobre as águas. É nesse lago de Genezaré que Cristo vai confundir a lei da meteorologia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e verso 39, quando ele vai repreender o vento e vai acalmar a tempestade. E é nesses períodos de tempestade que Cristo costuma a se revelar. Até porque no ministério de Cristo é um ministério de surpresa, é ministério de emoção. Quer ver? Jesus Cristo dá uma ordem. Qual é a ordem? Sobe no barco e vamos para o outro lado do mar. Jesus Cristo ia entrar em uma das cidades de Decápolis por nome de Gadara. Decá significa 10, Poli significa cidade. Por quê? Porque lá tinha um jovem endemoniado de Gadarena que estava dando trabalho para a sociedade, dormia em sepulcro, fedia até Cristo chegar. Porque quando Cristo chega, ele muda o cenário. Quando Cristo chega, ele muda a história. E qual que é a ordem? Sobe no barco, no lago de Genezaré, no mar da Galileia, e vamos para o outro lado, Cristo. Vamos ter. Para o outro lado. Eles estão viajando. E nesse período, porque Cristo começou cedo a pregar, ensinar parábolas, Cristo cansou. Porque muitas das vezes o ministério cansa, o ministério é doloroso. Mas mesmo cansado, Jesus Cristo deu uma ordem: sobe no barco. Porque o cansaço pode nos parar. Sobe no barco. Por quê? Porque a gente vai passar para o outro lado do mar. Jesus Cristo estava dormindo na polpa do barco. E o que aconteceu? Veio uma terrível tempestade.
grande tempestade. Esse barco, se não pegar tranca, varúdia, semíntia, por gentileza, diga assim para alguém: esse barco é o barco ministerial. Fala de novo, o cara vai esquecer. Esse barco é o barco ministerial. Quer ver? Porque está tirando Jesus Cristo, não dá glória agora. Está tirando Jesus, está tirando os discípulos de um lugar, estão levando para outro lugar. Esse é o barco ministerial, é o barco de missão. Os discípulos ficam preocupados. Por quê? Porque se o barco afunda, glória! Se o barco afunda, não está afundando o barco, está afundando o ministério e não consegue chegar para o outro lado. Ei, a tempestade, essa luta, esse vento, é o inimigo falando: eu vou lançar o vento, eu vou lançar a prova, eu vou lançar a diversidade, porque se eu afundar o barco dele, ele para, e não só ele para, mas a família para também. Eu vou afundar o barco dela, porque se eu afundar o barco dela, é o ministério, é a família, é o propósito do inimigo, é afundar o teu barco e a tua embarcação ministerial. Mas quem vai ser paralisado hoje aqui é o inimigo. Sabe por quê? Porque não é o homem que está dentro do teu barco. Quem está dentro do teu barco tem um nome, é Jesus Cristo. Se Jesus está dentro do teu barco, a tua casa não afunda. Se Jesus já era para você ter dado glória a Deus, eu estou pregando para alguém aqui que no momento da frustração, Deus, ele segura na tua mão e diz: você não para, ela não para, ele não para. É no momento da frustração que ele vai mostrar o poder se aperfeiçoando sobre a tua vida. O teu barco não afunda. Meu Deus, eu sinto graça de Deus. O meu barco não afunda. Então é nesse lago que é Cristo, ele está se revelando, e é nesse lago que Cristo vai se revelar novamente. O que acontece? Ele viu 2 barcos ancorados, os pescadores lavando a rede, e onde que ele vai entrar? No barco de Simão Pedro. E ele dá uma ordem, e a ordem é essa: afasta. Está frustrado? Está na frustração? Ok, afasta o barco da terra. Jesus Cristo dá uma ordem, e a ordem é essa: afasta o barco da terra. Simão, pescador, de pescador agora, Deus faz uma reviravolta, Cristo faz uma reviravolta. De pescador, agora ele está sendo empurrador de barco. Por quê? Está tirando o barco da terra, está afastando da terra. Porque assim, quando o assunto é missão, e quando o assunto é pregar a palavra, barco vira púlpito e pescador vira obreiro, mas a obra de Deus tem que continuar. Ele dá ordem, afasta da terra, e o texto diz que Cristo vai assentar, pastor Antônio, e vai começar a ensinar, pregar. O barco era de quem? Era de Pedro, era de Simão Pedro. Quem dava as ordens, bispa, daquela embarcação era Simão. Simão dava as ordens para a direita, para a esquerda, vambora, este morto, vai para frente, vai para trás. Mas só que Cristo entrou dentro do barco. E quando Cristo entra dentro do barco, não é mais Simão que aleluia. Eu vou falar de novo. Quando
entra dentro do barco, não é mais Simão que dá direção. Quem dá direção é Jesus Cristo. Simão, o barco é de Simão, o barco é de Pedro, mas a palavra tem dono, a palavra é de Cristo. Escuta, Jesus Cristo já entrou no teu barco. Não é mais você que manda na sua vida, não é mais você que manda lá, é Ele que dá direção, é Ele que fala onde você vai, é Ele que fala onde você pisa. Você tem que entender que quem manda na tua casa é Jesus Cristo, não é você. Só faz o que Ele mandar, só faz o que Ele falar, não passa uma vírgula, não toma atitude isolada, porque o barco era teu até Cristo chegar, porque a partir de agora quem entrou na provocação é Ele, não é mais você que manda, não é mais você que manda. Olha, quem manda é Cristo, quem manda é Ele. Se Ele falar faz, você faz. Se Ele falar vai para a direita, vai para a direita. Não tenta ir para a esquerda não, porque senão vai ficar difícil, vai ficar estreito. É dessa forma. O que Jesus Cristo faz? Já sabia o cenário, já sabia que a noite foi frustrante. Jesus Cristo entra, e quando Jesus Cristo entra é para mudar o cenário. Quando Jesus Cristo entra é para mexer, é para organizar, é para operar. Quer ver? Jesus Cristo entrou, como eu falei, e Ele está sentado, e Ele começa a ensinar. Começa a ensinar, começa a ensinar, começa a ensinar. Bispo, Jesus tem o poder, porque Ele já sabia o que estava acontecendo. Jesus Cristo tem o poder. Quem me ouve, diga amém. Amém. Jesus Cristo tinha um poder de, no primeiro momento, pastor Antônio, presbítero Bruno, de quando Ele chegou, Ele falava assim: irmão, vai e lança a rede do lado direito, e que a tua pescaria vai ser grande, de uma forma que você nunca pescou, você vai pescar agora. Poderia sim ou não? Ele tem o poder. Mas sabe o que Cristo fez? Afasta o barco, Simão. Jesus Cristo senta e começa a ensinar a palavra. Começa a ensinar, começa a pregar para a multidão, começa a pregar para a multidão. E quem que ouve? A multidão e os discípulos. Vou falar de novo. Quem está ouvindo é a multidão e Simão. A multidão e Pedro. A multidão e Pedro. Jesus poderia operar um milagre no primeiro momento? Poderia. Mas o que Cristo fez? Começou a pregar a palavra. Por quê? Porque primeiro é a palavra, depois é o milagre. Primeiro eu vou ensinar. Primeiro eu vou te ensinar algumas questões sobre essa situação. A tua noite foi frustrante, Pedro, foi difícil, mas antes de operar o milagre, eu vou mexer no espiritual. Antes de operar o milagre, Simão, eu vou acessar aonde ninguém consegue acessar. Antes de operar, já tem alguém recebendo ali, entendendo esse mistério. Antes de eu operar o maior milagre da tua vida, eu vou tocar em você, eu vou tocar no seu coração, eu vou tocar no seu interior. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu tenho um milagre para operar sobre a tua casa, eu tenho um milagre para operar sobre a tua vida, eu tenho um milagre para operar sobre o teu ministério. Mas antes de eu tocar no teu material,
Pedro, Simão, já que você não largou a rede, já que você não abandonou a rede, já tem alguém chorando porque está entendendo a prova, já que você não abandonou, descansa o teu coração, por quê? Porque a noite de rede vazia e a noite de frustração, eu coloco um ponto final hoje, eu acabo hoje, eu encerro essa guerra hoje, não vai ter barco afundado, assim diz o Senhor, e fala ele na minha boca, não vai ter barco afundado, não vai ter rede largada, porque o ano ainda não acabou, e o que era para frustração, o que era para vergonha, o que era para desânimo, Deus manda dizer para você: levanta a cabeça, sacode a poeira, porque antes de terminar o ano, eu coloco o ponto final na guerra e a pescaria vai ser grande. Rede chega, rede chega, rede chega, rede chega, marcha, pega, manha. Deixa eu ver os vasos que tem glória aqui, deixa eu ver. Essa frustração não parou você, não vai ser guerra que vai te parar. Já que tu não abandonou a embarcação, já que você não abandonou a rede, deixa que agora quem vai tratar vai ser eu. Quem vai tratar? Isso! Quem tem glória, dá glória para ele. Isso, deixa ele te tomar e agora. Olha, terre, canto, terra, máfia, canto de tepeque, terra, tarapá. Glorifica mesmo porque essa boca para hoje. Glorifica mesmo porque o diabo falou: eu vou frustrar ela, não vai. Se Jesus Cristo não tivesse no teu barco, ia ter vergonha, mas não terá, porque quem está na tua embarcação tem nome, é Miriam da tribo de Judá. Pastor, eu estou ouvindo um barulho de corrente sendo quebrada aqui. Me chama de louco, mas eu estou entendendo. Polícia, casiota. Eu estou ouvindo um barulho de corrente sendo quebrada. E Deus falando comigo, pastor Antônio, está sentindo, ó, irmãos. Isso, Saduzi, Vidigio, Lica, Tita, ali. O altar já está sentindo, Remite, Tete, Takamapá. O ponto final da guerra eu coloco hoje. O ponto final da frustração eu coloco hoje. A autoridade aqui. O inimigo falou assim: eu vou colocar a frustração porque ele vai abandonar ele. Eu vou colocar a frustração porque ela vai abandonar ele. Jesus entra e diz: opa, não vai não. Porque vai ser na frustração que eu vou mostrar a fidelidade do meu servo. Vai ser na frustração que eu vou mostrar a fidelidade do meu servo e da minha serva. Vai ser na frustração que eu vou mostrar que, independente da situação,
situação, se a rede estiver cheia ou se a rede estiver vazia, eu vou mostrar a fidelidade que ele adora e ela adora. Não me abandona. Com rede cheia, com rede vazia, ela está lá. Com rede cheia, com rede vazia, ele está lá. Com rede cheia ou com rede vazia, ele está lá. Pode estar trabalhando a noite inteira, não está vendo resultado. Pode estar orando 10, pode estar orando 20, pode estar orando 30 anos, mas ele não abandona, ela não abandona. Sabe o que é isso? Isso aí é não largar rede. Isso aí é não abandonar a rede, porque sabe que a qualquer momento Jesus pode chegar no lago de Genezaré. E quando Jesus chegar no lago de Genezaré, presbítero Bruno, é para operar milagre, é para fazer milagre. Deus manda dizer: ele viu, ele entrou no lago, entrou no teu barco, e hoje é o dia de operar o milagre. Ele está aqui, viu? A gente chorando, se diz aqui. O que Deus está falando? Hoje foi uma porção, hoje é outra porção, mas o chefe é o mesmo. Sente aí, pode sentir, se entrega para ele. Se entrega para ele, pode se entregar. Pode se entregar para ele. Aleluia. Pode se entregar para ele agora. Pode se entregar para ele agora. Porque o inimigo falou que você ia parar, mas você não parou. A seta foi grande, era para paralisar, era para afundar a embarcação, mas não afundou, porque Jesus está nele. Jesus está nele, o Senhor Deus está nele. Estou sentindo uma autoridade tão grande aqui para voltar. Deixa ele entrar, deixa ele fazer. Deixa ele entrar, deixa ele... Isso. Ramaia Surimi Candaramaga. Ramaia Candaramaga Surimi. Isso. Está entendendo que ele quer nos encher aqui hoje? Isso, deixa ele te renovar. Se ele te renovar. Aleluia. Simão, você não... Eu quero voltar a pregar, mas no mesmo momento eu vou vontade de adorar. Olha o nível espiritual que está aqui hoje, irmãos. Que Deus está elevando essa igreja. Você não abandonou? Você não largou a rede? Então fica tranquilo. Você compreendeu, Simão, que o barco é teu, mas quem dá a direção é Jesus? A casa é tua, mas quem manda lá não é você, é ele. A empresa é tua, mas quem manda lá não é você, é ele. Se ele te dá estratégia, você vai fazer. Deus hoje está nos orientando. Eu vou te dar estratégia nesse período. Vou te dar estratégia neste período. Quer ver?
Então, já que você não largou a rede, já que você não abandonou, já que você não parou e autorizou eu entrar dentro da tua embarcação, aleluia, aleluia, agora você vai viver o extraordinário. É vendo? Jesus Cristo pregou para a multidão, se levanta e dá uma ordem: vai, Simão, e lança a rede. O lançar a rede, quando mata para peixe, é bom, porque está pegando. Agora, lançar a rede, quando trabalhou a noite inteira e não pegou nada, frustrado, aí é que é difícil, presbítero. Aí é que é difícil. E Jesus Cristo dá a ordem. E qual é a ordem? Lança a rede. Mestre, trabalhei a noite inteira e nada peguei, mas, aleluia, tem esse mas, sobre a tua, é a palavra do homem? É a palavra da mulher? Não. Mas sobre a tua palavra, trabalhei a noite inteira, foi difícil, a frustração foi grande, a luta foi grande, mas sobre a tua palavra eu vou voltar lá. Não é sobre a minha vontade, não, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. No que a Bíblia diz? E fazendo assim, capítulo 5, verso 6. E fazendo assim, assim como Jesus Cristo orientou. Não vai pelas tuas orientações, não vai pelo que você pensa, pelo que você sente, é sobre a palavra. Vai pela palavra. Vai, eu vou falar de novo até alguém pegar. Se for pelo teus intelectos vai dar errado, mas vai sobre a palavra, porque ele não é filho do homem para que é filho do homem para que se arrependa, ele é Deus. Mas sobre a tua palavra eu lançarei minha rede. E fazendo assim, eles foram, lançaram a rede. A pescaria foi grande. Simão pegou. Teve que chamar alguns companheiros para puxar, colocar, encher um barco. Teve que encher outra embarcação, de modo que rompia-lhe as redes. Para a rede romper, primeiro ele vai ter que romper você. Aleluia. Para Simão chegar nessa situação, bispo, ele passou pelo processo que nós teremos que passar, que é a frustração. Jesus Cristo, ele teve três tipos de discípulo. Um discípulo fiel, um discípulo o traiu e outro discípulo o negou. E dois tipos de multidão. Uma multidão queria milagre e maravilha, e a outra, as outras multidão queria ouvir a palavra. Ser
para não passar. Se o discípulo passou pelo processo, quem somos nós para não passar? Resumindo, Jesus Cristo chegou, viu, ele vê toda a frustração e tudo que você passou, antes de passar, ele já viu. Segundo, ele viu também que você, na frustração, não largou a rede. Para quem não abandonou a rede, e para quem não largou a rede, vai ter rede cheia e vai ter abundância. E depois disso, Cristo entrou dentro da embarcação, pregou a palavra, e um milagre foi tão grande, mas tão grande, que a bênção não foi só para o barco de Simão, a bênção foi para os outros barcos também. No resumindo, Simão, a bênção não vai só para você, dizer só para você, já que você não abandonou a rede, não largou a rede, a tua família, a tua casa também será impactada quando Cristo entrar dentro dessa embarcação. Fica de pé, eu quero orar por você, o meu tempo já foi. A próxima agenda, bispo, eu rampo aquele relógio ali, viu? A hora voa e quem gosta de pregar está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por você, pela tua casa agora, pela tua família. Não larga a rede. Eu vou falar de novo. Não larga a rede. Ah, mas está difícil. Não larga a rede. Ah, mas está bom na barraca. Não chuta. Não abandona. Não abandona, não larga. Continua. Fica na posição que eu te coloquei. Sabe por quê? Porque tem o teu barco, tem a tua rede, mas naquele ambiente de pesca não tem Pedro. Só o teu barco. Tem outros barcos também olhando, te observando. E se você largasse a rede, eles iam olhar, mas não era pescador. Antes pescou muito peixe, agora só por causa de uma frustração vai abandonar a rede. E são isso que eles querem, Pedro. Mas só que você não abandona, porque quem está dentro do teu barco e quem encontrou você tem nome, é Jesus. Porque se não fosse Jesus, você não estaria aqui. Se não fosse Jesus, a tua casa não estaria de pé. Se não fosse Jesus, você não estaria. Se tiver na areia, vai com uma água, mas a tua casa está firmada na rocha, e a rocha tem nome, é Jesus. Levante as suas mãos que eu quero orar por você. Levante a sua mão em prol da sua casa agora. Qual é a direção? Em prol da sua casa, em direção à sua casa agora, nesse momento. Eu já vou passar o microfone, mas eu quero orar. A gente está aqui em fé, em um propósito. Eu vou dizer novamente, o ano ainda não acabou. Tem muito chão pela frente. E você vai viver o extraordinário de Deus. Pai, começa a profetizar bênção sobre a tua casa. Começa a profetizar restauração agora, eu já encerro. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero abençoar a todos que estão aqui.
Pai, no nome de Jesus eu profetizo, Deus, que as bênçãos do Senhor irão nos acompanhar. Deus, eu uno a minha fé com a fé da tua igreja para profetizar o milagre, profetizar a bênção. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para quem não abandonou a rede, não largou a rede, eu profetizo o milagre, eu profetizo a bênção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo laço, que toda cunha venha cair por terra agora. Eu profetizo que o tempo de rede vazia acabou hoje. Eu profetizo no nome de Jesus que o tempo de rede cheia chegou, o tempo de alegria, o tempo de bonança, o tempo de bênção chega hoje. Eu abençoo essa cidade de Auriflama, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo, e eu profetizo também, Pai, naquela oração que o Senhor mostrou, Deus, que uma espada de justiça vai descer sobre essa cidade. Eu profetizo, Pai, no nome de Jesus, que assim seja a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nos abençoa e abençoa essa casa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Ele merece honra, glória, aplaude a Ele, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Glória a Deus. A igreja, toma nas tuas mãos, você que trouxe a tua oferta, você que tem o teu dízimo.